Olá pessoal, tudo bem? Aqui você fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos aqui dar continuidade à nossa videoaula. Houve uma questão de natureza técnica aqui na gravação, nós tivemos que encerrar, portanto, rapidamente. Mas vamos aqui, portanto, representar as informações dentro do limite específico da análise das exceções ao artigo 1900. As exceções, pessoal, quanto à nulidade do testamento, indicado no artigo 1900, estão logo embaixo no artigo 1901. E o artigo 1901 diz o seguinte: valerá a disposição, inciso 1, em favor de pessoa certa que deva ser determinada por terceiro, dentre duas ou mais pessoas mencionadas pelo testador, ou pertencentes a uma família, ou a um corpo coletivo, ou a um estabelecimento por ele designado. Sequencialmente, o inciso 2 diz o seguinte: em remuneração de serviços prestados ao testador por ocasião da moléstia de quem faleceu, ainda que fique ao arbítrio do herdeiro ou de outro determinar o valor do legado. Veja, pessoal, pontualmente que o inciso 1 faz aqui, atenção, pessoa incerta, mas que haja o que, gente? A possibilidade de ser determinada. Então, pessoal, aqui nós temos uma exceção ao artigo 1900, que, como vimos categoricamente, pessoal, ele não autoriza a designação de bens, né, pontualmente, a nível de testamento ou a nível de legado, se não houver, pessoal, a determinação de quem é essa pessoa. A pessoa, portanto, beneficiária do testamento tem que ser certa, tem que ser determinada. Mas o dispositivo, ele reverbera informação incerta, mas que seja passível de ser o que, gente? Determinada. Nós vimos isso em civil, que chama-se a situação de que, gente? De tornar determinável um bem ou uma pessoa ou alguma coisa, apontando, portanto, parâmetros mínimos para sua identificação. E quais seriam esses parâmetros mínimos, pessoal? Olha só, dentre duas ou mais pessoas mencionadas pelo testador. Sequencialmente, nós poderíamos dizer um caso pontual de, por exemplo, o pai tem dois filhos, vamos supor, filho B, filho C, e diz o seguinte: olha, vocês não estudam, não querem nada com nada, mas é o seguinte, o primeiro que passar no concurso público para diplomata, o primeiro que passar entre vocês dois, receberão toda a parte disponível da minha herança. Então veja pontualmente que, nesse caso, haverá uma situação de que o indivíduo, né, um dos indivíduos, primeiro aprovado para aquele concurso pontual para diplomata, ele receberá, portanto, herança. Sequencialmente, pessoal, nada impede que, inclusive, seja designado para uma instituição filantrópica ou até mesmo um estabelecimento pessoal comum, podendo ser civil ou, inclusive, comercial. Não estabelece o legislador uma designação exclusivamente a estabelecimentos filantrópicos. Pelo contrário, deixa bem aberta a coisa. Então vamos supor que ainda nessa cláusula em que o testador designa aos seus dois filhos a seguinte condição: que se o primeiro que ser aprovado no concurso público para diplomata não pode ser para promotor, para juiz, não, tem que ser para esse concurso. Ele, em primeiro colocado, receberá 50% da minha herança. Agora, do contrário, se não houver essa aprovação ao tempo da abertura da sucessão, tais bens serão, o que, gente? Destinados para uma instituição filantrópica, altruística. Então, isso também faz tudo parte no que tange às disposições testamentárias. Veja pontualmente que existe uma incerteza. Só que uma incerteza com o crivo de que, gente? De ser passível, de ser determinável. Esse terceiro, portanto, vai designar essa latitude de incidência, tornando exato, certo, quem será o beneficiário. Sequencialmente, o inciso 2, pessoal, ele reverbera a situação da remuneração de pessoas que, no momento de moléstia, no momento de dor, no momento, portanto, de doença que a pessoa tenha sofrendo, haja alguém que preste os devidos cuidados. Inclusive, essa pessoa, na linguagem popular, é chamada de cuidador. Pessoal, o cuidador, não existe norma para tratar desse profissional, por assim dizer. Houve uma manifestação por parte do Congresso Nacional nesse sentido. Salvo engano, foram o projeto de lei de 2016 e 2017, só confirmar aqui isso. Houve a tentativa de regulamentar a matéria, mas não foi, pessoal, não foi sancionado a referida lei, né? O projeto de lei não foi objeto de sanção presidencial, tornando-se
portanto, a produção dos seus efeitos plenos. Então, os projetos de lei foram do ano de 2016 e, sequencialmente, nós tivemos um projeto de lei inicial em 2007 na Câmara dos Deputados. Bem, sequencialmente, voltando aqui à análise específica da matéria, então fica claro, pessoal, que o testador, em razão da pessoa que atendeu, acolheu, salvou a pessoa de um acidente de trânsito ou algo nesse sentido, ele pode designar um testamento que será a essa pessoa beneficiária, portanto, da herança. Podendo ser um herdeiro testamentário ou, se não for o caso, pode ser um legatário. Vai depender, portanto, das circunstâncias que envolvem. Pessoal, pode acontecer nesse sentido de consequência a situação do testador designar uma outra pessoa que não seja aquela, pessoal, necessariamente que seria, portanto, a beneficiária do testamento. Pode haver, portanto, uma situação pontual de erro. Nós vimos especificamente as situações em que envolve isso. Não nos aprofundamos, mas agora iremos fazer um real alcance do estudo da matéria. Essa informação você encontra categoricamente no artigo 1903. Veja pontualmente que aqui é uma situação de erro na designação do beneficiário da herança. E isso não envolve, pessoal, pontualmente, a circunstância de sucessão legítima. Não, aqui é um erro pontual no testamento, designar quem seria o herdeiro testamentário ou quem seria, portanto, nesse sentido, pessoal, o legatário. E ainda há a possibilidade de haver, pessoal, o erro quanto à designação da coisa legada. Nós vamos ver aqui pontualmente o artigo 1903. Então, nesse sentido de consequência, vamos lá. O erro da designação da pessoa, do herdeiro, do legatário ou da coisa legada anula a disposição, salvo se pelo contexto do testamento, por outros documentos ou por fatos inequívocos, se puder identificar a pessoa ou coisa a que o testador queira referir-se. Veja pontualmente que não envolve situação de nulidade absoluta, é anulável. A nulidade aqui é relativa. Então cabe, pessoal, prova em sentido contrário que manifeste, portanto, a vontade do testador. Lembrar pontualmente que o erro é um defeito no negócio jurídico, diante, portanto, de uma falsa percepção da realidade pelo sujeito de direito, que no caso aqui realiza a confecção do testamento, que é, no caso, aquele que manifesta a sua vontade de testar, aquele com que ele quer que se beneficie. Bem, nesse sentido de consequência, sem que haja, portanto, pessoal, interferências ou manipulação da realidade por meio de terceiros. O que importa nesse contexto em comento, pessoal, é o indivíduo livremente manifestar sua vontade, mas ele se equivoca quanto à pessoa. Vamos supor pontualmente que ele indica que A vai ser o seu herdeiro testamentário porque salvou a vida dele, mas na verdade não foi A, foi W, foi um cara, outra pessoa. Então, nesse caso pontual, temos que levar em consideração que houve categoricamente, pessoal, uma manifestação de vontade livre, consciente, informada, desembaraçada e dotada de boa-fé. Mas, no que tange pontualmente a designação da pessoa, houve um equívoco. E esse equívoco, pessoal, ele é plenamente sanável, mediante documentos e provas inequívocas, portanto, da veracidade dos fatos. E isso remete de forma associada um artigo muito importante que sempre pontualmente ele é objeto de questionamento em provas. É a questão pontual, pessoal, da designação de herdeiros, tá? Veja pontualmente quanto à nomeação do herdeiro e forma correlata do legatário. Diz o artigo 1897 a seguinte informação: a nomeação de herdeiro legatário pode fazer-se por pura e simplesmente ou sob condição para certo fim ou modo ou por certo motivo. Então, pessoal, veja, essa designação de quem será o herdeiro legatário pode ser uma nomeação pura e simples ou pode ser uma nomeação condicional. Repito, a nomeação, portanto, do herdeiro ou do legatário, a nível de testamento, a nível, portanto, de cláusulas testamentárias, a nível, portanto, de disposições testamentárias, se dá em dois momentos. Primeiro, a nomeação pura e simples ou a nomeação condicionada. Há, portanto, duas formas de designar.
nomeação pura e simples ou a nomeação condicionada. Nesse sentido e consequência, a nomeação pura e simples é a nomeação com eficácia imediata do herdeiro testamentário ou do legatário. Veja pontualmente que sabe-se quem é a pessoa do beneficiário, não tem dúvidas, inclusive, quem é esse indivíduo, e nesse sentido e consequência, não há nenhuma condição para que essa pessoa exerça seu direito. Sequencialmente, pessoal, o próprio artigo 1897 fala também da nomeação condicional, ou da nomeação com condição ou condicionada. Implica, portanto, a existência de uma cláusula testamentária com condição. Assim sendo, pessoal, temos que lembrar a questão da condição, que ela pode ser suspensiva ou resolutiva. E sempre vai envolver, pessoal, uma circunstância de um evento futuro e incerto. Veja que a condição, ela sempre reverbera uma situação clara de um evento futuro e incerto. Então, pessoal, a condição como do negócio jurídico, nós já vimos estudado em Civil 1, ele é um elemento acidental do negócio jurídico e atinge, portanto, pessoal, a eficácia da cláusula testamentária. Nessa medida e consequência, nós podemos identificar categoricamente, pessoal, as seguintes situações em que vão envolver a nomeação condicional. A primeira delas, pessoal, é a cláusula testamentária suspensiva. Porque, olha só, se tem condição suspensiva e resolutiva, evidentemente vai haver cláusula testamentária suspensiva e, sequencialmente, cláusula testamentária resolutiva. Bem, a cláusula testamentária suspensiva, pessoal, o testador condiciona barreira quanto ao exercício do próprio direito sucessório ao herdeiro legatário. Veja que, nesse sentido e consequência, existe o quê? Um verdadeiro, pessoal, circunstâncias em que deve ser superada por parte do legatário, do herdeiro, para que haja um implemento, portanto, pessoal, do seu direito. Sequencialmente, enquanto não implementada a condição, o indivíduo, portanto, não exercerá seu direito sucessório. E na outra medida e consequência, existe uma cláusula testamentária, a possibilidade de cláusula testamentária resolutiva, que envolve, portanto, pessoal, a circunstância em que a implementação da condição prevista, portanto, no testamento, irá cessar o direito do herdeiro ou do legatário nomeado. Bem, nesse sentido e consequência, pessoal, nós temos que lembrar que o mesmo dispositivo que é o artigo 1897, ele fala categoricamente, pessoal, a expressão para certo fim ou modo. Isso aqui remete uma atenção muito crivo. Porque, veja, pessoal, se a expressão para certo fim ou modo for lida, for compreendida ao pé da letra, significa dizer que existe, portanto, a indicação que poderá ocorrer a nomeação em razão de determinado encargo. Veja que, nesse sentido e consequência, nós podemos imaginar que um determinado indivíduo, né, vamos chamar aqui de fulano, ele designa, portanto, o B como seu herdeiro testamentário e diz o seguinte: eu te concedo 20% de toda a minha parte disponível para que você, como médico, preste as devidas assistências médicas às pessoas que residem no município que eu nasci, em especial, atenção, ao povoado em que eu vivi. Então veja categoricamente que existe o que, gente? Um encargo. Existe categoricamente um encargo, um modo categoricamente previsto numa cláusula testamentária. Agora, pessoal, no que tange ao termo, aí nós reverberamos atenção ao artigo 1898, no que tange ao termo, inclusive a doutrina critica a redação, o Código Civil entende que não é aplicável. Não é aplicável, pessoal, o termo, mas ele remete uma exceção interessante, que são, pessoal, as substituições, olha só, fideicomissárias. Então, excetuando a substituição fideicomissárias, não há a possibilidade de designar termo em cláusula testamentária. E isso está onde? No artigo 1898 do Código Civil, que diz o seguinte: a designação do tempo em que deva começar ou cessar o direito do herdeiro, salvo das disposições fideicomissárias, ou seja, na substituição fideicomissária, ter-se-á por não escrita. Veja que aqui o legislador não disse que é nulo, não disse que é anulável e nem disse que há situação de ser caduco, né? Aqui é simplesmente uma situação que você vai ignorar o que está escrito.
salvo o que, gente? Salvo substituição fideicomissária, que é aqui dito disposições fideicomissárias. Bem, nesse sentido e consequência, eu gostaria de tratar, antes de falar de testamento simulado, eu gostaria de tratar pontualmente. Assim, eu coloquei um material de Civil 1, condições, para a gente poder trabalhar com vocês, tá? Vocês podem utilizar como referência. Quem já foi meu aluno de Civil 1, você vai ver que é o mesmo material, tá? E aí, isso vai te ajudar a relembrar o assunto. Distribuição altruísta, daqui já nós estamos aí. Substituições. Pessoal, nesse sentido, vamos tratar pontualmente, inclusive eu falei para vocês que eu estava devendo ao tema substituição fideicomissária, mas olha aí no desenho feito aí, para a gente poder memorizar bem. Bem, fui direto logo ao assunto, já coloquei as informações aqui para a gente não ficar muito em mimimi, indo direto ao assunto, porque você merece o conhecimento. Então veja pontualmente a seguinte situação, pessoal. Coloquei aqui como exemplo, um exemplo bem tranquilo de ser estudado, A na condição de pré-morto, ou seja, B é viúvo. Só que B morreu. Bem, nesse caso deixou quantos herdeiros? 3. 3 herdeiros necessários, que são os seus descendentes. Não tenho muito que matar minha cabeça, sei que vai ficar o quê, gente? Em sendo a sucessão legítima ocorrida aqui sem que haja, portanto, a previsão de testamento, porque se tiver testamento, há uma preferência da sucessão testamentária, respeitadas as disposições que envolve a proteção à legítima e, sequencialmente, pessoal, o que envolve a sucessão legítima. Nós temos o que, gente? Um terço para cada um. E morreu Maria Preá. Está todo mundo feliz com um terço. A questão, pessoal, é que, vamos supor que B tem um certo afeto, um amor diferenciado com um desses filhos. Vamos supor que seja o AB3, né? É engraçado que nesses casos geralmente é o caçula. Então veja, vamos supor pontualmente que é o AB3 aí. É um dos filhos aí que o B, pontualmente, ele tem um certo carinho, um certo amor. Aliás, amor ele tem pros 3, tá? Deixa aqui para ninguém ficar chateado. Pô, bem, mas ele gostou muito do AB3, ele é um cara brincalhão, estudioso, dedicado, respeitador, leva o pai no médico, se preocupa, enfim, um cara dedicado. E aí, ele diz o seguinte, filho, é o seguinte, se você tiver um neto, se você tiver um filho, que vai ser meu neto, eu vou, meu filho, dar uma parte dessa herança para ele a nível de testamento. Se você tiver o quê? Se você tiver, categoricamente, pessoal, um neto, um filho, que vai ser meu neto, meu netinho querido. Isso se você tiver. Se você não tiver, lamento, meu filho, vai ficar só para você e seus irmãos a minha parte disponível. Então veja nesse caso que há a possibilidade, por via de testamento, o de cujos em vida, né? O de cujo, quando estava em vida, designar que uma prole eventual, um filho, um neto, seja beneficiário, portanto, de testamento. Nesse sentido e consequência, pessoal, nós estamos diante de um instituto bastante comum para as grandes, né, as pessoas com grande patrimônio, enfim, a gente vê muito comum esse tipo de situação, que é a chamada, pessoal, substituição fideicomissária. Assim sendo, pessoal, a substituição fideicomissária, ela depende de uma situação futura. Essa situação futura, quando ocorrida, gera direitos sucessórios. Nesse sentido e consequência, nós temos que reverberar a seguinte situação. Primeira delas, pessoal, você estudou comigo no artigo 1798, do Código Civil, uma clara informação que é: legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura do que, amigão? Da sucessão. Então, vamos supor pontualmente o exemplo de sala de aula que eu fiz para vocês. Bem, só não lembro a cor do pincel, mas eu lembro qual é a sala que nós estivemos. E lá naquele momento pontual eu falei para vocês a situação do nascituro. E aí, sequencialmente, falei a questão que envolve a teoria natalista e a teoria concepcionista. E nesse sentido e consequência, eu citei em sala de aula
eu lembro muito bem, quem me conhece sabe que eu lembro muito bem que eu falo, o enunciado 267 da CJF/STJ, que diz o seguinte: a regra do artigo 1798 do Código Civil deve ser estendida aos embriões formados mediante o uso de técnica de reprodução assistida, abrangendo assim a vocação hereditária na pessoa humana a nascer, cujos efeitos patrimoniais se submetem às regras previstas para a petição da herança. Traduz. Significa dizer, pessoal, que o artigo 1798, que inaugura a disciplina da ordem de vocação hereditária, reconhece que são herdeiros legítimos, são herdeiros necessários, todo aquele que já esteja nascido e todo aquele que esteja concebido. Veja que aqui não é projeto de filho, não. Não estou falando de uma prole eventual. Estou falando de filho nascido e filho concebido. Aqui é claro. Então significa dizer de forma clara e translúcida que, diante do droit de saisine, ou seja, a aberta sucessão, a herança transmitida de logos aos herdeiros legítimos e testamentários, significa dizer que o filho concebido está nessa realidade, portanto, de receber a herança. Sequencialmente, pessoal, reverbera a seguinte situação pontual. Coloquei aqui, parece que no slide 120. Ótimo, tá aqui. Então, vamos supor a seguinte situação. De cujos morto, deixou o quê? 2 filhos e a sua esposa viva. Aqui, cônjuge ou companheira grávida. Sequencialmente, esquece, bota um dedinho bem aqui na tela, nessa parte aqui, filho C, ignora filho C aqui, ignora. O que ocorre aqui, pessoal? O feto, o concebido, está onde? Na barriga da mãe. Nesse sentido e consequência, eu posso dizer que nesse quadro, esquece filho C natimorto, por favor. Eu quero que tu imagine meu raciocínio. Bota até um dedo aqui, se for o caso, no teu celular ou mental. Então estão vivos quem? Filho A, filho B, a esposa, companheira ou cônjuge, e sequencialmente tem alguém, gente, na barriga também vivo. Para quem não concorda com isso, eu lamento. Mas prepondera nos tribunais a teoria concepcionista. Então tem quantas pessoas vivas aí? 4. 4 pessoas vivas. Então, pessoal, eu tenho dúvidas que, havendo o nascimento dessa criança, ele vai receber 1/4 desse acervo patrimonial dividido. E isso, evidentemente, pessoal, olha só, na sistemática de concorrência, porque você sabe que o artigo 1829 fala que o primeiro é o descendente, em concorrência com o cônjuge, vírgula, salvo. Esquece essa situação do salvo. Estou falando aqui que o cônjuge ou companheiro superstite ou sobrevivente estará concorrendo com os filhos do decújo. Nesse sentido, vai haver quantos herdeiros, pessoal, aí claramente. Bem, se a criança nascer, vão ser quantos herdeiros? 4 herdeiros. Mas se a criança não nascer, aí sim, vamos lá, filho se natimorto. Quem é que vai suceder? 3. Pessoal, esse dispositivo, ele é muito interessante. Porque, vejam, respectivamente, inclusive ele reverbera a situação da interpretação com o artigo 1799, inciso 1, lógico que eu vou ler o caput, e o artigo 1800. Mas antes, o que ocorre? Existe na barriga da mãe o quê? Um projeto de um filho nascer. Se ele não nascer, ele é natimorto. Então, ele, nesse sentido, pessoal, não envolve ele participar o quê, gente? Da herança. Porque existe um potencial para ele ser o quê, gente? Receber uma herança. Existe um projeto, categoricamente, de que nascido, ele vai ser o quê, gente? Ele vai ser, portanto, herdeiro. Mas ali está no plano do quê? De uma potencialidade. Agora, só pode ser titular de direitos e deveres, pessoal, quem tem personalidade. Então, por mais que Cristiano Chaves é contra, Flávio Tartucci é a favor, então, por mais que tenha doutrinadores contra a teoria concepcionista, a própria redação do artigo 1798, nesse sentido, ele reverbera a informação.
E para reforçar ainda mais a minha fala, reconhecendo, portanto, os direitos sucessórios ao nascituro, olha só o artigo 1799. Na sucessão testamentária pode ainda chamar suceder os filhos ainda não concebidos. De quem, gente? De pessoas indicadas pelo testador, desde que vivas estas ao abrir-se a sucessão. Inclusive, filho dos outros. Nesse sentido e consequência, coloquei aqui para vocês a seguinte situação. Olha aqui para o desenho. Show de bola? Tranquilo? Então veja aqui, o decújo tem quantos filhos? 2. Lembrar que o decújo é viúvo. Não tem mãe. Esse filho não tem mãe. E o filho A, filho B está vivo. Então esquece aqui, ó, essa parte azul. Primeiro filho do Tício, que é um amigo dele, amigo de infância. Esquece ele. Se decújo não tivesse colocado nada no testamento, o que isso ia reverberar? Ia reverberar que metade da herança ia para o filho A e outra metade para o filho B. Mas o decujus tem um afeto muito grande com esse cara, que é Tício, um amigo dele, de infância. Sequencialmente, o que vai acontecer, pessoal? Ele diz o seguinte, cara, eu não vou deixar nada para ti não, porque tu é gaiato, mas pro teu filho, que eu vou ser padrinho, eu vou deixar aqui, pontualmente aqui, no testamento, fiz um testamento público, todo mundo está sabendo, vou deixar aqui para ele, 25% aqui da parte disponível. Agora veja, vamos dar a atenção aqui ao artigo 1799. Ele fala primeiro que não se trata de sucessão legítima, mas é de testamentário. É filho dos outros, cara. Não é teu filho, não. É filho dos outros. Então é pro testamento. Então, nesse sentido, tem que testar. Podem ainda ser chamados a suceder. Olha só. Os filhos não concebidos. Aqui, pessoal, da mesma forma que existe prole eventual para filho que é de relação consanguínea, ou mesmo adotivo, o que interessa, mas é filho, também a situação de uma prole eventual para filho de terceiros. E aí o que acontece, pessoal? A legislação diz o seguinte, a lei estabelece um prazo de 2 anos para que seja concebido um filho ou seja adotado uma criança ou qualquer outro mecanismo aí que você pode imaginar para ter um filho. Pode ser por afetividade. Então, de qualquer maneira, pessoal, o que nós temos aqui? Nós temos que esse colega do decurso, que é Tício, ele tem um prazo de quanto tempo? Está aqui, ó, 2 anos. A legislação é clara. Olha o que diz o artigo 1800. Vamos lá? No caso do inciso 1 do artigo antecedente, os bens de herança serão confiados após a liquidação partilha ao curador nomeado pelo juiz. O juiz vai deixar separado os bens para quem? Para que essa prole eventual venha a nascer. Sequencialmente, vou ter que ler os parágrafos. Vamos lá. Salvo disposição testamentária em contrário, a colateral caberá à pessoa cujo filho, o testador, esperava ter por herdeiro. E, sucessivamente, as pessoas indicadas no artigo 1775. Vamos pular para o parágrafo 4º. Se decorrido 2 anos, após a abertura da sucessão, não for concebido o herdeiro esperado, os bens reservados, salvo disposição em contrato do testador, caberão aos herdeiros legítimos. Pessoal, nesse caso aqui pontual, significa dizer que, se ele disciplinar diferente no testamento, quem é que vai ficar com essas heranças? Essa parte aí dos 25%. O filho A e o filho B, eles vão ter que dividir aí, irmãmente, esse valor dos 25%. Ficou claro? Então veja, pessoal, no que tange o tema prole eventual, nós temos 2 situações aqui pontuais. Aliás, prole eventual e filhos concebidos. Nós estamos falando aqui de 2 situações categóricas. Se o filho for concebido, ele tem o quê, gente? Já tem o direito sucessório resguardado. Agora, se infelizmente ele morre ou nasce morto, infelizmente, meu querido, ele não vai suceder. Isso é uma questão de lógica. Agora, pontualmente, o que ocorre? Vamos supor especificamente que seja designado em testamento que o filho de um amigo, se nascer, se vier a ser concebido e nascer, ele será o que, gente? Herdeiro testamentário. Veja que aí nós temos uma situação de que uma dependência com um evento futuro. Esse evento futuro vai depender do quê? Da sua concretização de implementação. Nesse sentido de consequência, para não ficar uma situação aberta
para não ficar os bens parados, é o seguinte: ele tem que ter um filho durante 2 anos ou adotar uma criança como solução. E aí, pontualmente, o que vai acontecer? Ele receberá, aliás, a criança receberá, portanto, a herança. Beleza? Tranquilo? Nesse sentido e consequência, fica claro pela legislação que o juiz irá designar um curador especial, justamente para fazer o que, gente? Fazer a proteção, a gestão, a administração desses bens, até que haja o que, gente? Até que haja o nascimento dessa criança. Bem, pessoal, nesse sentido e consequência, nos remete a atenção para encerrar categoricamente este bloco de informações ao artigo 1802, que diz categoricamente que são nulas as disposições testamentárias em favor de pessoas não legitimadas a suceder, ainda quando simuladas, sob a forma de contrato oneroso ou feitas mediante interposta pessoa. Pessoal, eu deixei no material de vocês, inclusive, a redação do Código Português, no seu artigo 2200. Inclusive, ele sofreu uma atualização, a época que eu fiz a apostila foi no início do ano, então ele sofreu uma atualização pontual em 2019. O Código Civil Português teve uma atualização. E nesse contexto, mas não foi nessa matéria não, esse artigo inclusive é antigo de lá. Nesse sentido e consequência, nos remete a atenção ao estudo da simulação. Eu não vou represtinar um conhecimento anterior, mas eu vou pontuar alguns aspectos aqui interessantes e vou dar seguimento à minha fala para tratar do testamento simulado. Primeiramente, pessoal, o artigo é esse. São nulas as disposições testamentárias em favor de pessoas não legitimadas a suceder. Eu estou falando aqui, pessoal, das situações que envolvem indignidade e deserdação. Muitas vezes, né, há um conluio, um complô, inclusive envolvendo parentes, justamente para, de forma a burlar a lei, incluir indignos e pessoas deserdadas. Nesse sentido e consequência, pessoal, é comum ser feito um contrato oneroso, justamente para segurar esse negócio simulado. Então veja, toda vez que há uma burla para que pessoas não legitimadas suceder, e aqui eu cito indignidade e deserdação, nós temos, pessoal, uma situação que envolve simulação. Simulação. Nesse sentido e consequência, fazendo o paralelo com o Código Civil anterior, todo negócio jurídico simulado era anulável. Agora, no Brasil, é nulo. No direito português, a gente estuda muito com ele diz que é anulável. Ele diz categoricamente que o testamento simulado é anulável. No nosso modelo, ele é nulo. Então, pessoal, olha que lance interessante. Se nosso testamento é nulo, é porque ele pode ser reconhecido ex officio pelo juiz e pode ser alegado a qualquer parte interessada, inclusive o Ministério Público. Segundo ponto de análise, esse testamento que é simulado, ele não pode ser convalidado, pessoal. Ele não está naquela regra pontual que nós estudamos. Esse testamento simulado, ele não pode ser objeto de convalidação. O vício aqui é profundo. Aqui o vício, portanto, invade a ordem pública. Invade, portanto, o próprio equilíbrio das relações entre as pessoas que vivem em sociedade. Sequencialmente, pessoal, ele é nulo. Ele é nulo. Bem, é de praxe, que a simulação, dentro do estudo de negócios jurídicos, ela é dividida em simulação absoluta e simulação relativa. Tu já sabe disso, eu estou revisando. Então veja, dentro da prática, você já sabe, pontualmente, em Civil 1, que a simulação ela pode ser dividida em absoluta e relativa. Tanto que a relativa, pessoal, a literatura jurídica chama mais ainda de dissimulação. Bem, a simulação é dita absoluta quando a falsidade da realidade, relativo à verdade dos fatos, tem intenção, pessoal, quanto à prática do negócio ali praticado, não ser executado. Então, as pessoas alteram a realidade, mas elas não têm nenhuma intenção de executar o negócio. Em contrapartida,
Na simulação relativa, há, de fato, uma falsidade da realidade, uma, portanto, manipulação da realidade, mas, olha só, eles querem, na realidade, é o aperfeiçoamento de um outro negócio, que está ali, que é, gente, dissimulado, oculto. É um negócio muito bem feito. Então, na simulação absoluta, eles praticam, aperfeiçoam o negócio jurídico, mas eles não têm a intenção de o fazê-lo. Na dissimulação ou simulação relativa, eles praticam um negócio jurídico simulado, mas, em verdade, estão ocultando, dissimulando um outro negócio, que eles querem que esse tenha efetiva validade, efetividade. Bem, então, trazendo para a realidade do direitos sucessórios, a simulação que envolve testamento, não existe essa peculiar simulação relativa. Todo testamento simulado, ele é nulo. E o que seria um testamento simulado? É o testamento em que o testador, né, ele maqueia a realidade e, nesse sentido e consequência, ele quer fazer que uma pessoa dita, olha só, ele quer, nesse sentido, cria disposições testamentárias em que criam um favor a pessoas não legitimadas, a que vem a suceder. Isso, pessoal, reverbera a situação que há sempre um contrato firmado entre eles, justamente para que haja o quê, gente? Haja certa margem de segurança para ambas as partes. Nesse sentido e consequência, esse testamento simulado, ele é completamente nulo. Então, há uma falsidade do negócio jurídico declarado, com a intenção das partes de ocultar a verdade, justamente, pessoal, para burlar a lei e dar proveito a uma pessoa que não tem legitimidade para suceder. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá de boa? Bem, deixa eu ver mais aqui, se tem uma coisa aqui. Certo? Isso aqui eu vou estudar na última aula. Bem, esses dois temas aqui nós vamos analisar no próximo bloco, que aí justamente eu encerro esse conjunto de assuntos e aí vou tratar com vocês especificamente da parte processual civil que tange a abertura do testamento e em seguida tangencia esse inventário. Eu coloquei no portal de vocês todo um esquema que envolve a abertura do testamento. Mas como o tema reverbera como um preâmbulo do inventário, nós vamos estudar esse tema em inventário, tá bom? Então, pessoal, eu agradeço a Deus, sem sombra de dúvida, por todas as coisas. Agradeço pela minha vida, agradeço pela minha esposa, pela minha tia, que eu amo muito, que me cuida como filho. Agradeço a tudo que Deus me propiciou. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu desejo, tá? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, bons estudos, até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado.